Boa noite, professores de educação infantil. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o planejamento das atividades, daquelas vivências diferenciadas para cada dia da semana com o grupo das crianças pequenas. Quem são essas crianças pequenas? São aquelas crianças que têm idade entre 4 a 5 anos e 11 meses. Geralmente elas são atendidas nas pré-escolas. O que eu vou estar apresentando aqui para vocês é um planejamento que eu fiz. Ele está disponível em Word para os meus seguidores. Ele tem várias informações. Aqui tem tudo que precisa para toda semana. Eu vou estar apresentando ele aqui, falando do encaminhamento metodológico, dos objetivos de aprendizagem, da forma que eu organizei, da forma que eu pensei para ele ser desenvolvido lá no chão da escola, de acordo com as minhas experiências, de trabalho. E eu também vou estar falando dos códigos alfanuméricos, que tem bastante professores que me comentam a respeito disso, que os códigos alfanuméricos são difíceis de serem interpretados. Eu também já tive problema com relação a isso. Graças a Deus hoje não tenho mais. Eu já domino totalmente os códigos alfanuméricos, eles não me assustam mais. Mas então eu faço questão de compartilhar com vocês esse conhecimento que eu tenho. Então, além de eu estar disponibilizando aqui esse planejamento, eu também quero estar falando com vocês sobre esses códigos alfanuméricos presentes aqui no planejamento, tá bom? Então eu vou começar apresentando para vocês as atividades, as vivências diárias, mas eu coloquei aqui somente o nome dessas vivências diárias, para que não fique muito repetitivo, porque eu já tenho aqui um vídeo falando sobre essas vivências diárias. O que são essas vivências diárias? Aquelas atividades que você, professor, faz todo santo dia lá no chão de escola com as tuas crianças pequenas. Que são chamadinha, o calendário, a janelinha do tempo e o brinquedo. Aí eu escrevi aqui que essas vivências estão planejadas com encaminhamento metodológico, campo de experiência, objetivos de aprendizagem e conteúdo, e o arquivo está disponível no meu Drive. Inclusive eu coloquei o endereço aqui do meu Drive nesse planejamento, para que, se você não tem acesso ainda sobre esse planejamento com as vivências diárias, você possa estar tendo esse acesso. Lá o meu Drive é gratuito, você pode estar baixando essas vivências diárias. Lá você vai encontrar todos os códigos, essas vivências estão todas alinhadas à BNCC, tem os objetivos de aprendizagem, tudo certinho, tem os conteúdos específicos dentro de cada vivência. Eu só não coloquei aqui de novo para que esse planejamento não ficasse tão extenso, tão longo. Coloquei apenas as vivências diferenciadas para cada dia da semana. Para a segunda-feira, dia 21, o que eu planejei para a segunda-feira, dia 21? O campo de experiência trabalhado é o eu, o outro e o nós. O objetivo de aprendizagem, o primeiro deles, porque eu coloquei aqui 2, fazer uso de normas sociais nas diferentes situações. E o conteúdo são as regras de convivência. O encaminhamento metodológico, a forma que eu estou sugerindo que vocês trabalhem essa vivência aqui referente às regras de convivência. Tem até uma fotinha ilustrando ali no arquivo. Apresentar oralmente e de forma participativa das crianças o cartaz. Esse cartaz está na foto e também está disponível no endereço que eu coloquei aqui para vocês, o acesso do meu Drive. Depois disso, eu sugiro explorar um outro campo de experiência, que é o escuta, fala, pensamento e imaginação, com o código alfanumérico EI03 e F02, e diz o seguinte: o objetivo de aprendizagem: participar de produções de textos coletivos, tendo o professor como escriba. Qual que é o conteúdo sugerido para essa atividade? Produção de cartaz coletivo e regras de convivência. Qual que é o encaminhamento metodológico que vocês vão estar procedendo para essa vivência?
Criar, junto com as crianças, as regras do grupo. Estimular para que todos participem. Explicar que você irá escrever no cartaz as regras decididas em grupos e que, portanto, todos deverão cumprir. Essa é uma atividade muito válida, pessoal. Por quê? Porque no primeiro momento você vai estar apresentando para ele o cartaz, para a turma toda, para o grupo, né? Vai estar apresentando esse cartaz e oralmente você vai estar falando das regras de convivência e tal. E aí, num segundo momento, essas crianças, elas vão ter a possibilidade de, junto com você, criarem as regrinhas, que vocês juntos vão decidir quais são essas regrinhas. Você vai ser o professor, escriba, vai escrever essas regrinhas. Eu sugiro que seja numa cartolina branca, porque fica mais visível a escrita, mas também pode ser um papel craft, no que você tiver disponível aí na tua escola é possível fazer esse cartaz, tá bom? Com relação aos códigos alfanuméricos aqui sugeridos para essas atividades diferenciadas da segunda-feira. O primeiro ali, o EI 03 EO 01, o EI, as letras maiúsculas EI, diz que esse planejamento ele foi pensado para a educação infantil. 03 diz o grupo que essa criança se encontra, que no caso é a criança pequena, aquela que é atendida lá na pré-escola. O EO é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, tá bom? E o 01, o primeiro objetivo de aprendizagem que esse código alfanumérico traz lá na BNCC. O que é importante que não haja confusão na nossa cabeça. Os códigos alfanuméricos, eles trazem os objetivos de aprendizagem da BNCC, ou seja, aquele objetivo que é comum para todo e qualquer estado do Brasil, tá? Então, não importa se você está no meu estado, que é o Paraná, ou se você está em qualquer outro estado. Esse código alfanumérico com esse objetivo principal, ele vale para todos os estados do Brasil. O que diferencia? São os objetivos específicos que cada estado tem a sua autonomia para que na hora de construir o seu referencial curricular, estar colocando, né? Então, isso é importante que fique bastante claro para quem ainda tem dificuldade com os códigos alfanuméricos. Esses códigos, eles valem para todo o Brasil, porque eles estão lá na BNCC, eles trazem os objetivos de aprendizagem que valem para todos os estados e só vai diferenciar mesmo os objetivos específicos que cada estado tem autonomia para poder estar fazendo. Seguindo aqui para a terça-feira. O que eu estou sugerindo para a terça-feira? Os campos de experiência, além das vivências diárias, né, pessoal? Essas aqui que estou me referindo é apenas a vivência diferenciada, não aquelas que eu falei lá no comecinho, que são as vivências diárias de todo dia. O primeiro campo de experiência que eu estou propondo aqui para a terça-feira, dia 22/2, é o eu, o outro e o nós, e outro campo de experiências, traços, sons, cores e formas, tá? Aí eu coloquei ali o código alfanumérico do campo de experiência eu e outro nós, EI 03 EO 01, né? Porque o objetivo sugerido aqui é o primeiro objetivo que a BNCC nos traz. Fazer uso de normas sociais nas diferentes situações. Aí o conteúdo, que conteúdo que eu proponho para essa vivência? Normas de convivência, né? As palavrinhas mágicas. Qual é o encaminhamento metodológico que eu estou sugerindo para essa atividade, para essa vivência? Eu coloquei aqui um modelinho de cartaz, que também vocês vão ter acesso, caso tenham interesse, está aqui o endereço do meu Drive com esse cartazinho, né? Para que você possa estar apresentando esse cartaz para os seus alunos, fazer um cartaz com as palavras mágicas e apresentar oralmente, conduzindo as crianças a participar. Então, com o seu cartaz que você fez antes de iniciar a sua aula, eu coloquei essa sugestão ali, mas você pode fazer o seu cartaz do jeito que você achar interessante, né? Desde que esse seu cartaz fale das palavrinhas mágicas, né? Aí, você vai
se utilizar da oralidade para expor esse cartaz, falar das palavrinhas mágicas, dos efeitos que elas causam nas pessoas, o tão importante elas são, como é importante a gente viver de fato essas palavrinhas mágicas, né? Faz todo o encaminhamento para que a criança entenda que aquilo tem significado, que aquele cartaz que você está apresentando tem todo o significado, que é um diferencial na vida das pessoas, tá? Aí depois você vai propor uma outra atividade, aí essa é direcionada para as crianças. Reproduzir o cartaz apresentado pela professora. O arquivo também está disponível no meu Drive, né? Tem o link de acesso ali para vocês poderem estar acessando esse arquivo que você vai estar oferecendo para a sua criança fazer e participar dessa produção das palavrinhas mágicas, tá bom? Aí nos traços, sons, cores e formas, o objetivo que eu propus é expressar ideias, sentimentos, experiências utilizando variedades de materiais e recursos artísticos. Como conteúdo, eu sugeri pintura, recorte e colagem, uma vez que a criança vai estar produzindo o seu próprio cartaz, né? Ela vai precisar fazer recorte, ela vai precisar fazer colagem e ela vai precisar pintar. Por isso eu sugeri esse conteúdo, pintura, recorte e colagem, tá bom? Para a quarta-feira, dia 23, eu estou sugerindo, nossa, eu coloquei vários campos de experiência aqui. Escuta, fala, pensamento e imaginação, 2 vezes, corpo, gesto e movimento, o eu, outro, nós, traços, sons, cores e formas, tá? Vou falar primeiro aqui do primeiro objetivo da contação de história, que eu sugeri o conteúdo contação de história, o Carnaval na Floresta. Como a semana que vem antecede o Carnaval, eu estou dando essa sugestão de contação de história, o Carnaval na Floresta. Essa história, ela está em PDF, disponível também lá no meu Drive. Ela é uma historinha curtinha, parece que tem 14, não me lembro bem, mas parece-me que são 14 ou 15 fotos. E ela fala sobre o Carnaval na Floresta, de um baile de fantasia, é bem legal. E é bem sugestivo porque nós estamos no mês que se comemora o Carnaval, né? Por isso eu sugeri essa história do Carnaval na Floresta. Aí você vai estar projetando essa história, você vai ver a forma que é possível você fazer. Essa historinha, eu sugiro que ela seja projetada para o aluno, porque ela é bem visual, ela é bem bonita, né? Esse arquivo em PDF aqui, ele traz essas fotos bem ilustrativas, bem bonita. Então eu sugiro que você baixe ele, que esteja projetando ou no teu computador ou na tua TV. Mas às vezes, se você não tem essa possibilidade, não sei, imprime para mostrar para os teus alunos as fotos. Faz a forma que você consiga mostrar para as crianças as imagens, porque elas são imagens bem lindas, bem bonitas e fazem bastante sentido o tema da historinha, né? Que é o Carnaval na Floresta, tá bom? Então, para essa história, eu sugeri o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Sugeri não, eu adequei, na verdade, o que a BNCC nos traz, né? E o objetivo eu coloquei no EI 03 EF07, que é atentar-se para a escuta da leitura de diferentes gêneros discursivos feita pelo professor em ocasiões variadas. Depois, o outro campo de experiência, ou melhor, o mesmo campo de experiência, só que com outro objetivo, que é o 04, é responder a questionamentos sobre as histórias narradas. Por quê? Porque você vai aproveitar esse momento que você está apresentando essa história para a tua criança e você vai fazer uma interpretação oral, você vai fazer com que essa criança participe, com que ela esteja presente ali nessa tua contação, tá bom? E
essa é a segunda atividade na contação. E depois, como essa história, ela foca bastante na vida do caracol, vocês vão estar vendo lá, quem tiver interesse, é lógico, na historinha, como ela fala bastante da vida do caracol com relação ao baile de fantasia, lá, quando a história fala do carnaval na floresta, o caracol é o personagem principal. Então, eu sugeri aqui no Corpo, Gesto e Movimento uma vivência para explorar esse formato do corpinho do caracol, né? Que é desenhar no solário um grande caracol e explicar para as crianças que elas precisam andar pelo caracol, mas que para isso devem executar os movimentos da música. Aí eu estou também sugerindo uma música aqui, né? Tenho o link aqui da música, é uma música do YouTube, é bem legal. E nessa música ela tem alguns movimentos que são legais para serem explorados dentro desse contexto carnaval e no Círculo do Caracol, que eu estou propondo que seja explorado lá no solário. Esses movimentos são o voar da borboleta, o pular, o cantar e também criar gestos. Nesse momento, a criança será estimulada por você a criar de fato esses gestos, como iluminar, andar ligeiro, que são coisas que a música fala, tá bom? E aí eu coloquei também dentro dessa vivência aqui, explorar a atividade lá do solário, o eu, o outro e o nós. Por quê? Nesse objetivo 01 do eu, o outro, nós, diz assim: conhecer e conviver com outras pessoas, respeitando as diferenças. Lá nessa musiquinha que eu estou sugerindo, fala das diferenças, porque os animais dentro da historinha, na verdade ela é uma musiquinha, né? Quais são as diferenças de cada um? E sugere que cada pessoa é diferente, porém cada um é especial, tem as suas características físicas, tem as suas características que devem ser respeitadas, né? Ninguém é igual a ninguém, porém todo mundo é importante, cada um faz coisas diferentes e que merecem ser respeitadas, tá bom? Então, por isso eu coloquei esse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, e coloquei como conteúdo valorização do eu, respeito às diferenças, que é o conteúdo que você vai poder estar registrando lá no teu RCO ou no teu livro físico mesmo, não sei como que é o teu registro. O nosso aqui é RCO, mas pode ser que você ainda faça registro no teu livro físico, não tem problema, igual você pode estar registrando esses conteúdos, tá bom? O próximo campo de experiência que eu coloquei para essa vivência são os traços, são as cores e formas. E nessa eu coloquei o seguinte objetivo: expressar-se livremente por meio de desenho e pintura. Como conteúdo eu coloquei artes, desenho e pintura. Como que você vai estar conduzindo essa atividade com a tua criança? Explorar oralmente a música, levando as crianças a valorizar as suas próprias características. Não devemos nos comparar a ninguém. Somos iguais e especiais. Depois, usando o caderno de desenho, pedir para que desenhe um lindo caracol, tá? Então, aqui, pessoal, na verdade, essa história do carnaval na floresta, ela pode render muitas possibilidades de trabalho. As que eu sugeri aqui, e por isso que eu coloquei vários campos de experiência, é porque ele abre um leque muito grande de possibilidades de trabalho, essa historinha. Essas são as minhas sugestões. Pode ser que você, pegando essa historinha, você tenha outras ideias. E tá tudo bem você incrementar, é ótimo que você faça isso, né? Que você pegue a minha ideia, que você melhore essa ideia e faça uma aula bem legal, bem gostosa, bem produtiva para as tuas crianças, tá bom?
Então, como são vários os objetivos de aprendizagem que eu coloquei aqui, eu vou falar explicando só um para não ficar muito repetitivo, né? Mas essa leitura, a partir do momento que você consegue entender como que ela acontece, você não vai mais ter problemas com os outros códigos alfanuméricos, porque a leitura desses códigos alfanuméricos, elas são praticamente iguais, só muda as letras no caso do campo de experiência, e o número referente à idade da criança e o número referente ao objetivo de aprendizagem que a BNCC nos traz. Mas a partir do momento que você aprende a fazer a leitura de um desses códigos, você consegue ler todos os demais, tá? Então eu vou escolher esse último aqui, que deixa eu ver aqui, na quarta-feira. O último é o do traços, sons, cores e formas, que o código alfanumérico é EI03 TS02. Então tá explicando o significado desse código alfanumérico. EI, as letras maiúsculas EI, dizem que esse planejamento ele foi pensado para a educação infantil. 03 é a etapa em que essa criança se encontra. Ela é a criança pequena, aquela criança que está sendo atendida nas pré-escolas, ou pré-1 ou pré-2. Essa é a nossa denominação. Pode ser que aí na cidade de vocês tenha outra denominação, porém a idade vai ser a mesma. Essa criança vai ter 4 anos ou 5, né? Porque essas crianças pequenas correspondem à idade de 4 anos a 5 anos e 11 meses. TS diz respeito ao campo de experiência que esse objetivo de aprendizagem está se propondo a trabalhar, que é o traço, sons, cores e formas. TS de traço, sons, cores e formas. 02, porque é o objetivo 02 que a BNCC nos traz lá no documento oficial, tá? Então esse 02 é o objetivo geral que a BNCC coloca lá na BNCC, documento oficial válido para todos os estados, tá? Então não tem erro, quando você consegue fazer essa leitura de um código alfanumérico, os demais é só você trocar. Se for EF, quer dizer que o campo de experiência trabalhado nesse objetivo é escuta, fala, pensamento e imaginação. Digamos que hoje eu não estivesse falando de crianças pequenas, digamos que eu estivesse falando de bebê. Então, em vez de EI03, estaria EI01, porque 01 refere-se aos bebês, né? Aí, se eu estivesse falando das crianças bem pequenas, que é a nossa live da manhã, vou estar falando amanhã sobre as crianças bem pequenas, então não vai ser EI03. Todos os objetivos estarão no EI02, porque eu vou estar falando amanhã das crianças bem pequenas. Hoje, todos os objetivos estão EI03, por quê? Porque eu estou falando das crianças pequenas, ou seja, esse númerozinho que vai depois das letras maiúsculas, ele localiza a idade em que essa criança se encontra, o grupo onde essa criança está. Ou ela é berçário, ou ela é maternal, ou ela é pré-escola, né? Dividindo dessa forma para nós. Para a BNCC é bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? E os demais campos de experiência também são representados por letras maiúsculas. Então, o eu, o trio, nós, as letras maiúsculas representadas é o e e o o, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação, já falei agora, é o EF. Traços, sons, cores e formas é as letras maiúsculas TS. Quais outras que eu tenho aqui? Corpo, gesto e movimentos é as letras maiúsculas CG, né? E assim vai. Quando você aprende a fazer essa leitura de um código alfanumérico, os demais simplesmente fluem e não é difícil. Continuando, qual que é a minha sugestão para a aula de quinta-feira, dia 24? Para a aula de quinta-feira, eu estou sugerindo confeccionar pandeiros. Olha que legal, é carnaval, então vamos confeccionar pandeiros para as crianças. Eu estou sugerindo aqui que você
confecciona esse pandeiro? Eu estou aqui orientando, né? Coloquei aqui os materiais. Organizar os materiais que irá utilizar. 2 pratinhos plásticos, coloquei entre parênteses o estilo, né? Porque é aqueles tipo aniversário, aqueles branquinhos, né? Tipo aniversário, para cada pandeiro. Então, se você tem 14 alunos, digamos, não sei se tem 14, 15, você vai precisar de 30 pratinhos, porque você vai precisar de 2 pratinhos para cada pandeiro, tá bom? Que você vai estar confeccionando. Você também vai precisar de grãos de feijão para colocar dentro do pratinho. Você vai precisar de cola quente para colar um pratinho sobre o outro. E se a tua maquininha for meia pequena, você também vai precisar de uma extensão. Eu gosto da extensão porque aí me dá mais locomoção. Eu posso deixar essa maquininha de cola quente pertinho de mim e as crianças não vão ter problema de ter contato com ela. Por quê? Porque eu quero que essa criança me observe. Digamos que eu fosse fazer essa atividade, eu não vou fazer porque esse ano eu não estou com crianças pequenas. Mas se eu estivesse, eu faria. Eu chamaria essas crianças e explicaria, que é o que eu estou colocando aqui para vocês como sugestão. Chamaria essas crianças e explicar para elas o que eu estaria fazendo, falar do pandeiro, o que ele significa dentro do carnaval, a importância desse instrumento musical, o que ele faz, qual que é o barulho, por que ele é tão importante dentro dessa festa carnaval. E aí eu estaria fazendo. Por que eu estaria fazendo? Porque nessa sugestão a confecção tem a cola quente. E eu tenho um certo medo de deixar as crianças ter contato com cola quente, né? Eles ainda são crianças pequenas e para mim é um pouco arriscado. Eu não sei, tem professor que até arrisca colocar a cola ali e só pedir para a criança colocar o pratinho. Tudo bem se você acha que a tua criança tem maturidade para isso. Eu acho um pouco arriscado, por isso, se eu fosse fazer essa vivência, eu chamaria todo mundo perto de mim, falaria da confecção do pandeiro, explicaria que eu estou confeccionando o pandeiro, falaria dos objetos, das coisas que eu estou utilizando, do som que esse feijão vai dar sobre esse pandeiro, mas eu mesma estaria colocando, pelo menos, eu até poderia convidá-las a colocar o feijãozinho dentro do pratinho, né, para que haja a participação nessa confecção inicial. Depois eles vão decorar esse pandeiro, mas agora nessa confecção inicial do pandeiro, talvez colocar o feijãozinho fosse uma ideia, porque a cola quente mesmo, eu penso que eu teria que colocar essa cola quente, e aí no máximo pedir para a criança estar assentando o pratinho ali, né? Então você vai ver, dependendo da quantidade de aluno que você tem, se você tem pouco aluno e você consegue direcionar individualmente, dá para você fazer um a um, né? Pedir para colocar o feijãozinho, pedir para colar e tal. Mas se você tem bastante aluno, aí você não sei se você não vai ter tempo suficiente para chamar um a um, né? Por isso que o grupo ali, de repente, é a opção mais interessante para você estar fazendo esse pandeiro. Qual que é o conteúdo que eu estou sugerindo para você colocar lá no teu RCO para essa vivência aqui da confecção do pandeiro? Brincar com o pandeiro. O campo de experiência é o corpo já se movimento. O objetivo da aprendizagem é o conhecer brincadeiras e atividades artísticas típicas da cultura. Também ainda dentro do corpo já se movimento é executar habilidades manuais utilizando recursos visuais, rasgar, picotar, recortar, dobrar e colar. E o conteúdo que você pode estar registrando lá no teu RCO ou no teu livro de registro físico mesmo é a coordenação motora fina enfeitando o pandeiro. Por que isso cabe muito? Porque agora, nesse momento, depois que você sugestionou que ele estivesse com você confeccionando o pandeiro, agora que o pandeiro já está montadinho, você já fez o barulho ali, já mostrou para ele, você vai sugerir que essa criança agora enfeite esse pandeiro. Pelo menos de um ladinho, né? A minha sugestão aqui, que eu coloquei no planejamento, é que você utilize EVAs picotadinhos, dá até para você dar as fitinhas para eles mesmo picar esse EVAs, vai ser ótimo para trabalhar a coordenação motora, né? E também sugeri que pode estar utilizando fitas para dar uma decorada, deixar esse pandeiro mais bonito, né? Então, vocês podem decorar à vontade, dá para colocar fita, dá para colocar lantejoula, dá para criar
várias formas de enfeite para esse pandeiro, dependendo do material que você tem aí na tua escola. Para essa mesma, ainda no contexto carnaval e pandeiro, eu sugeri aqui um outro campo de experiência, que são os traços, sons, cores e formas, no objetivo ouvir e produzir sons com instrumentos musicais, no objetivo 01, lá da BNCC, que nos coloca ouvir e produzir sons com instrumentos musicais. Dentro desse objetivo, o conteúdo que eu coloquei aqui é brincando com instrumento musical não convencional, pandeiro. Por que não convencional? Porque não é um pandeiro real, um instrumento musical de verdade, entre aspas. É de verdade, mas foi você que confeccionou, então ele é um brinquedo. Nós dissemos que esse pandeiro, ele é um brinquedo, ele é um instrumento não convencional, né? Por isso, no conteúdo você vai registrar, né, brincando com instrumento musical não convencional, pandeiro, tá bom? Como que será esse encaminhamento metodológico para essa vivência? Brincar com o pandeiro fazendo som. Para essa brincadeira, eu coloquei aqui uma sugestão de música. Coloquei aqui o link para você poder estar acessando. É uma musiquinha bem legal para você poder estar disponibilizando para suas crianças fazer som com o pandeiro. Vai ser muito divertido e eles vão adorar. Eu já até imagino a carinha dessas crianças fazendo essas atividades que eu estou sugerindo aqui. Para essa quinta-feira, eu sugeri 2 campos de experiência, porém 3 objetivos, né? Porque no corpo já é esse movimento, eu sugeri 2 objetivos. Eu vou comentar com vocês um deles só para reforçar a leitura desses códigos alfanuméricos, tá bom? E não ficar tão repetitivo para quem já sabe. Então tá, EI3CG05. EI, as letras maiúsculas, que diz que esse planejamento é direcionado para crianças da educação infantil. 3, porque é o grupo de crianças pequenas, né? É o grupo onde elas se encontram. Corpo, gesto e movimento é o campo de experiência que esse é o objetivo de aprendizagem propõe o trabalho. E 05 é o objetivo que a Base Nacional Comum Curricular nos traz, a BNCC coloca geral para todo mundo, para todos os estados. Continuando, eu falei para vocês das vivências de quinta-feira. Agora eu vou estar passando para vocês as vivências de sexta-feira. Além daquelas vivências diárias, né, que eu coloquei lá no começo que eu falei para vocês lá no começo da nossa live. Além da chamadinha, do calendário, da janelinha do tempo e do brinquedo, vocês estarão fazendo na sexta-feira essas atividades aqui, que também é com relação ao tema carnaval. A primeira dica é assistir o vídeo Carnaval Caninópolis. Aí eu coloquei também o link ali, onde está disponível no YouTube. E tendo como base o vídeo, comentar com as crianças mês que acontece o carnaval, o uso das fantasias no carnaval, o uso das máscaras, o ritmo musical, né, que é referência no carnaval, no caso o samba. E aí eu coloquei a atividade, né, o que eu sugiro para vocês estarem trabalhando dentro desse vídeo, né, realizar essa atividade sobre o tema. O arquivo ele também está disponível no meu Drive e tem o link de acesso aqui para vocês poderem estar acessando e baixando esse arquivo, tá bom? Quais são os campos de experiências? Escuta, fala, pensamento e imaginação. E eu coloquei 2 objetivos para esse mesmo campo de experiência. O primeiro objetivo é o 02, né? Conhecer cantigas e textos poéticos tipos da sua cultura. E o segundo objetivo é o 09. O que diz o 09? É diferenciar letras de números e de outros símbolos. Como vocês vão poder estar vendo, quem tiver interesse e for baixar lá o arquivo, nessa atividade vai estar lá falando, pedindo para que a criança marque qual que é o mês que acontece o carnaval, para ela colorir as imagens referentes ao carnaval. Então, muito que contempla esses objetivos de aprendizagem. E os conteúdos para essa vivência.
musicalização, porque é um vídeo com uma música bem legal, e estimulação cognitiva. Por que estimulação cognitiva? Porque a criança vai precisar pensar para realizar essas atividades do arquivo que eu estou disponibilizando ali para vocês, tá bom? Continuando, ainda para a sexta-feira, eu propus mais 2 campos de experiência, que são os traços, sons, cores e formas, o eu, o outro e o nós. No objetivo traços, sons, cores e formas, eu estou sugerindo expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Quais são os conteúdos que você vai poder estar utilizando para colocar no teu RSO para esse objetivo de aprendizagem? É a expressão cultural. Qual que é o encaminhamento metodológico para essa vivência? Confeccionar máscara de carnaval. Eu coloquei aqui um modelinho de máscara, tá? Mas lá no meu arquivo, ele tem outros, né? E você pode estar selecionando qual que você acha que é mais interessante para a tua turma. Tem uns com efeitos de super-heróis que eu coloquei lá, tem umas carinhas mais bonitinhas. Eu gosto dessa que eu coloquei aqui, por isso eu selecionei ela. Mas existem outras que vocês podem estar baixando lá, que vocês possam gostar, tá bom? E por que o conteúdo de expressão cultural é bem sugestivo e faz sentido para essa vivência? Porque a criança vai ter a possibilidade de, no momento em que ela está confeccionando essa máscara, ela vai poder vivenciar essa expressão cultural que é o carnaval, né? E para nossa cultura brasileira, o carnaval é uma expressão bem forte, né, pessoal? Tem gente que nem gosta do carnaval, mas o fato ela é uma cultura popular, ela faz parte da nossa cultura, então não dá para fugir de trabalhar esse conteúdo, né? Porque é uma expressão cultural forte dentro do nosso país, certo? Ainda para sexta-feira, depois que a criança confeccionar essa máscara, ela vai brincar com a máscara. Aí eu coloquei uma sugestão aqui de playlist para essa vivência. Coloquei o link, né? Que você vai poder estar buscando lá no YouTube. São 25 minutos de músicas de carnaval, né? Uma playlistzinha com 25 minutos de músicas de carnaval, para a criança estrear a sua máscara que ela mesma fez, né? E se divertir nessa festa cultural que é o carnaval. Qual que é o conteúdo que eu sugeri aqui para você estar registrando no teu RCO? Manifestações culturais, carnaval. E o objetivo de aprendizagem é o EI03 e EU06, que diz participar de diferentes eventos culturais para conhecer novos elementos como dança, música, vestimentas, ornamentos e outros, né? E o campo de experiência é o eu, o outro e o nós. E essas são as vivências para sexta-feira. Estão todas lá no arquivo, no meu drive, disponível para todos os meus seguidores, né? Que estiverem aqui presentes nessa live agora e que vierem assistir depois também, podem estar pedindo, né? Que eu vou estar disponibilizando esse arquivo em Word editável gratuito para os meus seguidores que estão aqui e para quem assistir depois. E que queiram, né, pessoal? Porque eu estou disponibilizando somente para quem queira, tem interesse e acha que esse conteúdo é válido, que faz sentido para você, que vai contribuir com o teu trabalho, né? Porque é uma contribuição, né? Lógico que você pode estar agregando, né, a esse planejamento, mas como eu tenho bastante experiência, eu acredito que vai sim contribuir com as tuas aulas e vai ser muito mais fácil para você estar fazendo o teu planejamento da tua semana. Então aqui eu coloquei todos os dias da semana, começando na segunda-feira, dia 21, terminando no dia 25, sexta-feira. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do planejamento que eu fiz carinhosamente, especial para vocês, porque agora
como eu já disse antes, eu não estou com crianças pequenas, eu estou atendendo as crianças bem pequenas esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse planejamento possa ser útil para vocês na outra semana, ou não sei o dia que vocês queiram estar desenvolvendo, né? Eu sugiro para a semana que vem, porque é a semana que antecede o carnaval e o planejamento tem a ver com o tema, né? Beijinho a todos os professores que passaram por aqui, os professores que ainda estão aqui e os que vão ver essa live depois, tá bom? E já são meus convidados para a live de amanhã, onde eu vou estar apresentando o planejamento para as crianças bem pequenas, tá bom? Beijo! Até!